quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Quantos aqui estão hoje pela fé aqui hoje? Como nosso pastor Sandro citou aqui 2 exemplos, né? Eu estou no primeiro exemplo, o dia foi corrido, mas pela fé eu cheguei, eu estou aqui, amém, meus irmãos? Também quero cumprimentar nossos irmãos em casa com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já se encontra ali no telão, estamos no nosso culto de ensino, nossa revista, o livro de Josué. Quantos aqui já aprenderam com essa revista? Tem sido uma revista que tem nos edificado bastante. Eu falo particularmente por mim e eu tenho aprendido muito. Ela tem o subtítulo As Conquistas e as Promessas de Deus. A nossa lição, a lição número 10, uma herança conquistada pela... Então repita comigo o título aí, por favor. Uma herança... Amém, meus irmãos. Então, para a gente conquistar a herança, precisa da fé. Nosso textuário é: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, da nossa fé, então, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10 e o verso 23. Nossa introdução nos diz o seguinte: Josué foi o principal responsável pela partilha das terras que os filhos de Israel receberam como herança. Deus havia determinado que as terras fossem distribuídas por sorte. Distribuídas por quem, meus irmãos? Caleb, entretanto, antecipou-se e, antes que fosse feita a divisão, colocou-se diante de Josué com ousadia. Ele colocou com quem, meus irmãos? A fim de pleitear um direito que jamais lhe poderia ser negado. A revista, para nós poder entender essa lição, é de fundamental importância, né, de forma introdutória, a gente trazer um contexto, né? Não somente o texto como foi lido, mas a gente tem que trazer um contexto para uma melhor compreensão. Um contexto do capítulo, se calhar, como nós já temos estudado, um contexto talvez do livro, até mesmo, né, de épocas, porque para isso acontecer, isso levaram anos. A lição que estamos hoje estudando, ela primeiro iniciou há 45 anos atrás. Então, assim, Deus levantou Moisés como libertador. Lá em Êxodo a gente vai ver isso. Moisés guia o povo pelo deserto. Moisés envia alguns espiões à terra prometida. Obviamente, devido ao tempo, né? Pela fé, eu quero dar essa lição no dia de hoje aqui, porque o tempo não nos espera. Mas então, em determinado momento daquela trajetória no deserto, Moisés então escolhe ali uns representantes para poder espionar a terra prometida que o Senhor tinha dado a Abraão há muitos anos atrás. Então Deus faz essa promessa para aqueles espias que trouxeram uma perspectiva boa, que foram 2, Josué e Caleb. Então Moisés também vem a morrer. Chega um determinado período, Moisés também morre. Josué, então, um desses espias que trouxe uma perspectiva boa, através daquele dia que ele estava espiando, ele então se torna líder no lugar de Moisés. O povo então entra na terra prometida. E nós já estudamos isso em algumas lições. Conquistou Jericó, conquistou Ai. Na última lição aí, ele também conquistou, ele teve uma guerra contra vários outros reis. E nós entendemos acerca disso. O povo então conquista a terra prometida. E aí então chega a época de poder fazer a divisão das terras, que é basicamente um pouco da lição dos dias de hoje. Então a lição, né, a história dessa lição, ela se passa na vida de um personagem. Nós estamos estudando o livro de Josué, mas dentro do livro de Josué existem também outros personagens. Dentre ele, Caleb. Repita comigo, Caleb. Caleb, então, é um personagem principal, podemos assim dizer, da lição do dia de hoje. E ele é muito inspirador, né? Por mais que tenha poucas informações, e eu falo poucas, comparada com outras pessoas que são relevantes na Bíblia. Comparada com Moisés, com Josué, tem poucas informações acerca de Caleb. Mas essas poucas são pertinentes, essas poucas são úteis, essas poucas informações que tem, vale a pena eu e você desejá-las ter sobre a minha e sobre a tua vida. Então estamos falando de Caleb. E a referência dele, por exemplo, é que ele fez parte dos 12 espias. Amém, meus irmãos? A fidelidade de Caleb é nosso primeiro tópico. E o primeiro subtópico é Caleb, um homem leal. Eu quero convidar a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3.
Glória a Deus, aleluia. Então a revista ela inicia dizendo o quê? Caleb sempre foi fiel aos seus líderes, Moisés e Josué. Das poucas informações, como eu mencionei logo aqui no início, acerca de Caleb, uma que a revista vem nos trazer e que a Bíblia nos fala é que Caleb, ele era fiel, né? Ele era leal. Isso é uma característica. E assim, talvez você falar, tá bem, é uma característica interessante, fiel, mas nosso pastor já acabou de mencionar alguma coisa do tipo aqui sobre a fidelidade, sobre a lealdade. E talvez para você não seja algo tão relevante, tão assim impactante, uma pessoa ser fiel e ser leal. Mas só para vocês terem ideia, o fato de Israel, né, ter percorrido 40 anos no deserto foi justamente a falta de ser leal e de ser fiel ao Senhor. Então perceba, ouvimos aqui no momento ofertório o benefício de ser fiel. E agora eu quero trazer a perspectiva, a falta da fidelidade, da lealdade para com o seu Senhor, no caso aqui aos líderes, mas Israel, ele não foi fiel, ele não foi leal ao seu Senhor. E isso, os historiadores, né, a teologia, os estudiosos nos fala que o percurso do Egito até a Terra Prometida era de 11 dias, se eu não me engano. Eles demoraram 40 anos. Então, quando você não é leal, quando você não é fiel, porventura, você pode perder tempo. E eles perderam muito tempo com isso. Então, é uma característica que vale a pena você buscar. Ser leal, ser fiel. Obviamente, nós trazemos uma perspectiva nossa a quem? Ao nosso Senhor. Mas isso se amplia em várias características. Seja fiel ao seu parceiro, seja, né, esposa, marido, etc. Seja fiel ao seu patrão. Seja fiel ao seu pastor. Seja fiel, seja leal. E verdadeiramente o Senhor tem benefício acerca disso. Mas a revista continua dizendo: podemos extrair lições preciosas da vida de Caleb. Ela continua falando: foi um homem que sempre soube o momento certo de falar e calar-se. Meus irmãos, isso é muito importante. É o bom senso, né? É o equilíbrio. O evangelho é sobre equilíbrio. O evangelho não é sobre muita coisa nem pouca coisa. Existe um equilíbrio naquilo. Então nós temos que saber o momento certo de falar e o momento certo de se calar. Inclusive isso é bíblico. Quando a gente vai para Eclesiastes, capítulo 3, verso 7, a parte B, nos diz o quê? Há tempo de se calar e há tempo de falar. Quando nós vamos para o provérbio do Novo Testamento, que é a carta de Tiago, muitos teólogos chamam, ele vai falar em Tiago, capítulo 1, verso 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. E assim, basicamente é fazer uma conta fácil. Nós temos quantos ouvidos? E quantas bocas? Só temos um. Então, vamos ouvir mais e talvez falar menos. Então, é isso o entendimento que vem nos trazer muitas das vezes. Mas essas atitudes são úteis. E assim, o que o Senhor me ministrou na minha vida, quando eu estava estudando essa lição, acerca disso, é que muitas das vezes nós somos muito bons em exercer direito. Porque se você tem a razão, você quer logo expressar ela. Ah, eu estou no direito, eu vou falar. Mas quando chegam os deveres, que é o momento de você ouvir, talvez porventura, aí fica difícil. Nós somos muito fácil de exercer os nossos direitos. E aí, se você está no direito, você vira um pavão e quer falar tudo. Mas quando chega o dever, e aí você tem que ouvir, você acha ruim. Tem gente que tem que sair da igreja, meu irmão. Nos direitos você quer, não, a igreja está errada nisso, a igreja está errada naquilo, o pastor isso, aquilo outro. Mas e quando você vai cobrar os seus direitos? Aí você tem que ouvir. Então temos que saber o momento certo de se falar e o momento certo de se calar. Faz sentido para a igreja? Então vamos avançar, que o tempo não nos espera. Misericórdia. A fé de dois espias é o nosso segundo subtópico. A igreja também me auxiliando enquanto eu tomo água, amém? 10 dos 12. Glórias a Deus, aleluia.
Nosso segundo subtópico, a fé de 2 espias. A revista vem falar: Josué e Caleb, porém, não concordaram com os restantes dos espias e encorajaram Israel a crer na promessa de Deus e a entrar na terra de Canaã. Este relato, ele é muito conhecido daqueles que praticam a leitura da palavra de Deus. A gente sabe que em determinado momento Moisés escolheu 12 homens. Quantos homens? Cada um representando uma tribo, né? E a gente entende que a Bíblia nos fala que Josué era um representante da tribo de Efraim e Caleb era um representante da tribo de Judá. E aí cada tribo tinha o seu respectivo pessoa representante ali. Agora, algo interessante desse relato quando a gente lê é que existiam quantos homens ali para poder espiar? 12. E desses 12 tiveram 2 perspectivas diferentes. Então 10 deles olharam para aquela terra e viram dificuldades. 10 deles olharam para aquela terra e viram problemas, viram falta de condição de conquistar. Mas 2 deles olharam para aquilo e viram totalmente diferente. Então, como que entre 12 é essa possibilidade? E isso é muito interessante, porque dos 12, todos eles viram, mas somente 2 olhou. E aí, meus irmãos, eu quero trazer o entendimento de que ver e olhar é diferente. Ver, eu quero que você entenda que é algo meio superficial. É como a pessoa fala assim: ah, eu fui na igreja, você viu fulano? Ah, vi, e passa direto. Agora, quando você fala com a pessoa: ó, olha ali atrás, olha tal coisa, você dedica atenção naquilo. Você só não passa a vista. A pessoa falou para você olhar, você vai olhar porque tem algo interessante naquilo. E foi o que aconteceu com aqueles 12. Eles foram ali para ser espias. E qual é a atitude fundamental de um espia? Eu não sou, acho que acredito que nenhum de vocês aqui é espião. Mas verdadeiramente um espia, ele tem que ir olhar tudo com zelo. Tem que espionar, tem que entender a situação. E 10 deles não cumpriram aquilo, porque eles olharam aquilo e somente viram. Mas 2 daqueles pararam e dedicaram atenção. Eles contemplaram aquela terra. E aí eles puderam ver potencial. Repita comigo a palavra potencial. Então ver é algo superficial. Olhar, ele é mais profundo, ele é mais denso, ele dedica tempo. Então hoje em dia pessoas estão somente vendo e não enxergam o potencial. Tem pessoas que somente vê, olha para um irmão e somente vê ele, não enxerga o potencial. Agora para e olha, só vê problema. Que foi o que aconteceu com aquelas pessoas. A revista continua dizendo: o relatório apresentado por eles foi um relatório de fé. Então assim, não se podia esperar algo diferente daqueles 12. É tanto que os 10, quando era aquele relatório, era algo diferente. Porque Caleb e Josué, com essa perspectiva, gente, eles caminharam o tempo todo com Deus, contemplando. Eles não ficaram vendo Deus, eles ficaram olhando Deus. E aí eles olharam as 10 pragas, e aí eles olharam o mar abrindo, e aí eles olharam o maná descendo. Eles não ficaram somente vendo, eles contemplaram o Senhor. E isso que é a principal diferença. Pare de ver, comece a contemplar. E aí verdadeiramente todas as coisas que você olhar, você vai enxergar potencial. Porque existe potencial. Aleluias. Em Salmos 34, verso 5, é um salmo que particularmente eu gosto muito desse verso, nos diz o seguinte: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Essa é a diferença, meu irmão, olhar. Quando você tem um olhar através das lentes do evangelho, você começa a enxergar potencial e você não vê decepção. Seu semblante não será de decepção, será um semblante de fé, de convicção, de certeza, de confiança de as coisas vão dar certo. E assim, talvez muitos de nós, ou talvez você tenha vindo na igreja ou vem para a igreja simplesmente para ver sinais e maravilhas. Mas eu convido você a não vir ver sinais e maravilhas. Eu convido a você vir contemplar a Cristo. Melhor do que você vir ver sinais e maravilhas é você vir ver, ou melhor, vir contemplar aquele que produz o sinal e a maravilha. Foi cantado aqui, né? Todavia me alegrarei. E esse sentimento de todavia, todo instante, todo momento, em toda circunstância você se alegrar, é porque você tem uma vida de contemplação. E aí vai vir a dificuldade, mas seus olhos não estão no problema. Seus olhos estão na solução, que é Cristo Jesus. Vai vir a falta de saúde, a escassez, a dificuldade, seja qual for a situação. Todavia você se alegrará, porque você tem um estilo de vida de contemplar, de olhar para Cristo, o solucionador de todos e quaisquer que sejam os vossos problemas. Amém, meus irmãos? Aguardando a promessa, já havia se passado 45 anos. Quantos anos? Desde que Josué e Caleb, juntamente com mais 10 espias, foram enviados à terra prometida. Toda aquela geração havia morrido no deserto. Somente Josué e Caleb permaneceram fiéis ao Senhor. E por isso foram agraciados por Deus
com a promessa de que entrariam e possuiriam uma terra que emanava leite e mel. Então a revista vai dizer: já havia se passado 45 anos desde que Josué e Caleb, juntamente com mais 10 espias, foram enviados à terra prometida. Alguém aqui tem alguma promessa de Deus ainda? Alguém tem uma promessa de Deus? Amém? Nós todos temos uma promessa de Deus. Claro que, né, uns é recente, outros tem mais tempo, mas aqui nos fala que havia se passado 45 anos em que ele tinha recebido a promessa. Então talvez esse tópico seja específico para você que talvez já desistiu, desanimou. Foi 45 anos aqui, desde quando foi feita a promessa. Então, meus irmãos, uma das grandes virtudes que nós aprendemos, das poucas informações que nós temos com Caleb, é que um verdadeiro servo de Deus, ele sabe esperar. Porque é até o subtítulo da nossa lição, né? Aguardando a promessa. Aguardar é saber esperar. É saber descansar no Senhor. Repita comigo: descansar. Mas interessante que, sim, ao mesmo tempo, né, que é uma virtude do servo de Deus saber esperar, saber descansar, saber aguardar, é também um negócio muito difícil. Particularmente, vamos trazer uma perspectiva para o melhor entendimento da nossa vida rotineira, nossa vida, né, ordinária. Eu, particularmente, sou motorista de caminhão e já me calhou de eu chegar e ter que esperar um cliente 4 horas. É horrível. Não recomendo ninguém. Talvez você, no hospital, esperando uma consulta, uma fila de banco, um chá de cadeira, meu irmão, não é interessante. A gente começa a ficar agoniado com isso. Amém? E assim, quanto mais o tempo passa, pior fica. Quanto mais você lê, você mexe no telemóvel, você fica em pé, você toma água, você conversa, e o tempo não passa, parece. As coisas só vão ficando agoniadas. Tem um termo que eu ouvi recentemente de um teólogo. Esse termo obviamente não existe, mas ele falou lá e acho pertinente para a lição, que é o agoralatria. Repita comigo: agoralatria. O que é agoralatria? É a idolatria do agora. É quando você começa a idolatrar o agora. E assim, nós estamos nessa época da agoralatria. Porque cada vez mais tem pessoas impacientes. Estamos na geração dos impacientes, dos inquietos, dos acelerados, dos agitados, dos nervosos. Tem inquietos aqui hoje? Sejam sinceros. Tem nervosos? Estamos nessa geração. A gente está inquieto. Só para vocês terem ideia, eles estão inventando as situações. Por exemplo, antigamente o WhatsApp, a mensagem era o quê? Normal. Hoje em dia tem o 2.0, né? Porque as pessoas estão aceleradas, ninguém tem tempo mais. Antigamente a gente parava para ver um filme, mas as pessoas não param, quer ver um Reels do Instagram, coisa rápida, porque é um tempo muito acelerado. Então, algo interessante para nós crentes, nós temos que entender, é que Deus, o Deus que nós servimos, ele é um Deus de processo. Repita comigo: processos. E processo a gente não pode pular. A gente tem que passar cada etapa, amém? Se você pular um processo, uma etapa do processo, lá na frente vai dar ruim. Então, para que essa correria? Para que essa afobação? Para que essa inquietação? Viva e curta o processo. Algo interessante acerca da agoralatria, por exemplo, que é um termo que nós temos vivido, é porque, por exemplo, o nosso Deus, um dos atributos dele é a eternidade. Amém? O nosso Deus é eterno. Eu e você ainda não somos eternos, um dia seremos. Mas o nosso Deus é eterno. E aí tu acha que um Deus eterno tem pressa? Meu irmão, ele não tem. O apóstolo Pedro falou o quê? Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia para Deus. Ele não tem nenhum pingo de pressa. E já que é ele que efetua tudo em todas as coisas, para que tu está tendo pressa se ele é Deus eterno? Então para de ser afobado, para de ser ansioso, para de ficar nesse nervosismo, nesse agitamento todo. Amém, meus irmãos? Algo interessante que eu estava pensando, refletindo, é que Deus criou o homem em que dia? Quando ele criou Adão, foi em que dia? No sexto? No sexto dia. Nós temos na nossa cultura um termo chamado sextou. Quantos aqui já ouviram esse termo, sextou? Quem gosta de sextar? É bom, sextou. Então perceba, Deus criou o homem no sextou. E aí, pastor Wagner, ele deu uma função ali, né? Dá nome para os animais. Olha que trabalho gostoso. Criou o homem na sexta-feira, no sextou, e o trabalho dele é dar nome. Já pensou, pastor? O seu trabalho é ficar dando nome para os animais. Que trabalho bom. Não é para pegar força, não é para fazer nada. Aí no sábado ele fez o quê? Deu descanso. É a mesma coisa você começar a trabalhar hoje em dia, na sexta-feira, e já dia de sábado você já folgar. Meu Deus, isso é bom demais, gente. Porque, né, às vezes você começa na segunda e passa a semana toda e vai folgar só no final de semana. Não, já começou na sexta, o trabalhinho foi tranquilo,
ainda já folgou no sábado. Então assim, o mundo ele quer você inquieto. Deus te fez para descansar. E descansar quem? Nele. Confiar nele, aguardar nele, esperar nele. E aí isso se aplica em todas as nossas perspectivas, principalmente na que nós estamos falando hoje, nas promessas, na herança, naquilo que a vontade de Deus tem. Amém, meus irmãos? Faz sentido para vocês isso? Eita misericórdia. Segundo subtópico, um pedido ousado. E o primeiro subtópico é chegada à promessa. A igreja me auxiliando no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. Então é chegado a promessa. Quantos aqui desejam que a sua promessa chegue? Amém. É a nossa esperança, né? Então a revista vai nos dizer: Josué foi fiel à ordem do Senhor, obediente, seguiu todas as instruções divinas. Então nós aprendemos, quando nós lemos essa história, que existia uma ordem para Josué em específico e existia uma promessa também para Caleb também em específico. Então a ordem para Josué era para fazer a divisão das terras quando ele adentrasse. E para Caleb era de receber, né, essa possível porção daquela terra. A revista também continua dizendo: Caleb com fé e disposição foi a Josué e pediu-lhe a sua parte, independente do que coubesse à sua tribo. O tempo passou, mas Caleb não se esqueceu das promessas que lhe foram feitas. E a revista afirma ali, nos traz um ânimo: não se esqueça das promessas de Deus para a sua vida. Então assim, meus irmãos, eu não sei se você tem promessa, por mais que eu tenha perguntado. Eu não sei qual é, né, a promessa que o Senhor fez. Eu não sei o tempo, né, da sua promessa. Mas essa revista ela vem com uma espécie de lembrete no dia de hoje. Porque talvez você se esqueceu dessa promessa que o Senhor te fez. O tempo passou, as coisas aparentemente não estão fluindo no seu entendimento, nesse chá de cadeira talvez que você está levando. E aí o Senhor me trouxe aqui esse momento, com esse tópico em específico, para te fazer lembrar de você permanecer confiando, esperando, não desistindo das promessas que o Senhor tem. E assim, olhando para a história de Caleb, nós vemos um homem que tinha uma esperança bem firmada. Ele é um dos atributos, né, uma das características que a gente olha para Caleb, e a gente enxerga que ele tinha uma esperança bem estabelecida, bem firmada. E não é por causa da promessa em si quando a gente olha, mas é por causa de quem prometeu para ele. Ele sabia que a promessa era boa, obviamente, mas quem prometeu era melhor ainda. Ele podia confiar de forma plena. E assim, comparando com as coisas do mundo, né, a gente, para melhor entendimento, talvez a gente entende que políticos, eles prometem coisa. Talvez num relacionamento aí, um jovem ou até mesmo quem já é casado, em algum momento alguém já prometeu. O marido prometeu isso, a esposa prometeu aquilo. Talvez o seu pastor te prometeu alguma coisa. Enfim, promessas são pertinentes na nossa vida. E talvez muitas dessas não se cumpriram. Por quê? Porque nós homens, seja homem ou mulher, somos falhos. Esquecemos, não cumprimos, não conseguimos cumprir com as promessas que fazemos. Mas a palavra de Deus, ela nos afirma que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Então, não desista. Caleb foi 45 anos, meus irmãos. Tem pessoas que demoraram. Tem pessoas que nem sequer viram a promessa ali ainda. Como Abraão, ele não viu a descendência dele tão ampla. Mas confie até o fim. E verdadeiramente o Senhor irá cumprir. Então, o tipo de pessoa que muitas das vezes nos promete
nos prometeu é que vai determinar se vai ou não acontecer. E o tipo de pessoa que te prometeu não é uma pessoa qualquer, não é político, é o Deus soberano, o grande Yeshua, aquele que tem poder para cumprir toda e qualquer que seja a promessa. Amém, meus irmãos? Então renove a sua esperança aí nas promessas do Senhor. Nosso segundo subtópico é sem medo de gigante. Quem tem medo de gigante aí? Amém, glória a Deus. A revista vai dizer o seguinte: Caleb pediu a cidade de Hebrom, lugar dos Anaquins, uma raça de gigantes. Ele sabia que ali teria algumas dificuldades, mas estava disposto a enfrentá-las com fé e coragem. A força de Caleb vinha da sua fé no Senhor. Vinha da sua fé aonde? Havia nele perseverança, fidelidade e ousadia. O Senhor deu a Caleb a terra, mas o guerreiro de Deus teve de lutar para conquistá-la. Foi preciso batalhar para expulsar 3 líderes, filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, da terra. Em nossa caminhada rumo a Canaã celestial, também enfrentamos lutas e dificuldades, mas com destemor e confiança no Altíssimo, somos mais do que... Então, nosso segundo subtópico, um medo de gigante. A revista vai falar: Caleb pediu a cidade de Hebrom, lugar dos Anaquins, uma raça de gigante. Meus irmãos, é interessante pensar que Caleb ele era um camarada que tinha moral. Ele tinha moral com o atual líder. Poxa, ele tinha um determinado momento ali, ele conviveu com Caleb, com Josué durante muito tempo. Lá ele foi escolhido junto com Caleb, junto com Josué, para poder espiar. Eles tiveram a mesma perspectiva, a mesma visão. Então eles se entrosaram possivelmente. Ele tinha moral com Josué. Aí na hora de fazer a divisão, ele vai ter com Josué, ele pede logo a terra de Hebrom, como é mencionado ali. E a terra não era fácil ser conquistada, mas ele pede uma terra de dificuldade, onde tinha gigantes. Inclusive, era a terra que fez com que os outros 10 tivessem medo. E aí ele chega, tendo a moral que ele tinha, de poder fazer, por exemplo, como o sobrinho de Abraão, olhar uma terra bonitinha, verde. Rapaz, ali é bom de criar um gadinho, hein? Sossegada, o povinho ali é fácil de expulsar. Me dá essa terra, Josué. E eu penso que Josué talvez fosse dar, mas ele não. Ele fala: não, eu quero Hebrom, terra dos Anaquins, terra dos gigantes. Então terra é difícil. E assim, talvez Caleb ele não soubesse, mas ele estava criando uma espécie de estilo de vida, uma cultura através daquilo. Porque como eu mencionei, ele era da tribo de Judá. Repita comigo: Judá. Ele era um representante da tribo de Judá, Caleb. E assim, lá no início, Caleb, como eu mencionei, ele juntamente com Josué, olharam para a terra quando foram espiar, enxergaram gigantes, e aí ele falou assim: rapaz, é terra boa de conquistar. E os outros 10 falaram: não, a gente é como gafanhotos perto deles. Eles: não, mas o Deus poderoso vai ser com a gente vai conseguir, porque ele é poderoso e vai livrar da gente. Não temeu ao seu gigante. Passou-se 45 anos, recebeu a sua porção, terra de gigante. Caleb de novo não teve medo do gigante, ele enfrentou. E aí ele é da tribo de Judá. Anos passaram, Caleb morreu, veio outra geração, veio então agora Davi, e é da tribo de Judá também. E quem ele enfrentou? Também outro gigante. Então Caleb criou uma espécie de cultura, uma tradição daquela tribo. Gente, não tenha medo de gigante, enfrente os gigantes. Aí passou-se anos, morreu toda essa geração, veio o nosso Senhor Jesus Cristo, que é da tribo de... E aí, Gabriel, mas aí Cristo não inventou nenhum gigante, a Bíblia só está errada. Realmente, nenhum gigante de forma física não, mas ele inventou outra perspectiva de gigante, os gigantes religiosos. Naquela época, os fariseus eram os maiores gigantes religiosos ali. Era a maior religião que existia. Ele enfrentou também o Império Romano também. O nosso Senhor Jesus Cristo não teve medo do Império Romano, não teve medo dos fariseus. E eram gigantes. Ele enfrentou o maior gigante, Satanás, do Império das Trevas. Então, o nosso Senhor também, através da sua vida, enfrentou os gigantes. Então, qual a intenção do dia de hoje? Falar para você enfrentar os seus gigantes também. Ser um representante, seguir essa mesma cultura, não ter medo dos gigantes. E aí talvez o gigante que você vai enfrentar não vai ser talvez um gigante de 2, 3, 4 metros de altura. Talvez, infelizmente, o seu gigante que você está com medo é a depressão, meu irmão. Talvez o gigante que você está com medo é as dificuldades que vêm da vida pertinente. E aí a palavra do Senhor vem hoje nos trazer o entendimento de Caleb: enfrente o seu gigante. E aí isso é muito subjetivo, porque aquilo que talvez para mim não é gigante, talvez para você é, porque é uma dificuldade que você tem, é algo, é um vício que você tem,
É um pecado que você comete, isso está sendo um gigante que tem te dado medo e você não tem tido coragem para poder enfrentar isso. Mas aí Deus vem te falar para você ter fé, esperança e enfrentar as suas dificuldades, seus gigantes. E não porque você é forte, mas porque o forte está com você. Amém? Então fala assim: o grandão da Galileia está comigo. Amém, meus irmãos. Então vamos avançar. Terceiro tópico, a recompensa de Caleb. Nosso primeiro subtópico é: Caleb é recompensado por sua fidelidade. Deus recompensa os fiéis da terra e aqueles que o servem com sinceridade. Caleb foi abençoado com aquilo que pediu, pois permaneceu aguardando no Senhor com fé e esperança. Ele o seguiu de todo o coração, confiou em suas promessas e por isso foi recompensado. Você tem sido fiel ao Senhor? Deus sempre tem uma recompensa para aquele que permanece fiel até o fim. Então, Caleb é recompensado por sua fidelidade. A revista vai dizer: Caleb foi abençoado com aquilo que pediu, pois permaneceu aguardando no Senhor com fé e esperança. Muitos podem olhar para isso que a lição nos propõe aqui, e que fala assim: Caleb foi abençoado por aquilo que pediu, e pode interpretar isso como: se eu sou obediente, o que eu pedir para Deus, Ele vai me dar. Talvez você olhe e fale assim: Caleb foi abençoado por aquilo que ele pediu. Então, tudo que eu pedir a Deus, já que eu sou obediente, eu sou fiel a Ele, Ele vai me dar? Não, meu irmão, as coisas não funcionam assim. O fato de você ser obediente ao Senhor não quer dizer que tudo que você pedir, assim como Caleb pediu, o Senhor vai te conceder, por mais que você é obediente ao Senhor. Logo de cara nós aprendemos com a palavra de Deus que nós não sabemos pedir nada. E não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus diz. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3, fala o quê? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Aí no verso 3 ele fala: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E muitas das vezes a nossa atitude é essa. A gente pede, a gente é muito bom em pedir. Se você tiver 10 pedidos, na grande maioria é para nós. É para os nossos prazeres. Você pede casa, pede carro, pede saúde, e no final das contas é para o seu único e exclusivo prazer. Às vezes você separa 2, 3 pedidos ali para interceder pelo seu irmão, pelo seu pastor, pelo seu próximo, etc, etc. Mas nós, na grande maioria das vezes, como a própria palavra de Deus diz, nós pedimos errado e para gastar com os nossos próprios prazeres. Mas a grande maravilha do Evangelho é que nós filhos, repita comigo: eu sou filho. Os filhos não sabem pedir, mas Deus que é pai, repita comigo: Deus é pai. Deus é pai e Ele sabe o que te dá. Então, nós filhos não sabemos o que pedir, mas Deus que é pai, Ele nos sabe o que nos dá. Lá em Mateus 7, 9 e 11 fala o seguinte: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Verso 11: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então a ênfase não é o filho que sabe pedir, a ênfase é o pai que sabe dar. E graças a Deus, o nosso Deus sabe o que te dá. E o que eu quero dizer com isso, de acordo com aquilo ali, né? Caleb é recompensado pela sua fidelidade. É porque Caleb, quando você olha para a história, o meu entendimento é que Caleb não foi recompensado pelo que ele pediu. Caleb foi recompensado pelo que ele já tinha recebido. E é diferente. Porque às vezes você pode pensar que Caleb pediu aquela coisa e foi recompensado. Mas não, ele já tinha recebido. Existia uma promessa, existia uma herança dada pelo nosso Senhor. Então perceba, meus irmãos, tem que existir uma espécie de alinhamento entre o que você está pedindo e o que Deus está te dando. E aí muitas das vezes acontece que você investe muito em pedir coisas que Deus não te deu, ou que Deus não é a vontade de Deus te dar. Então é essa sensibilidade. Isso falando é muito fácil, mas é aquilo que nós temos falado o ano todo, né? Tem uma decisão de ter tempo com Deus e para Deus. E através disso, você vai adquirir a sensibilidade necessária de pedir aquilo que Deus quer te dar. E não é simplesmente se colocar diante de Deus: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo, porque muitas vezes não vai te dar. Você está pedindo o seu prazer único. Mas quando você tem um alinhamento de pedir aquilo que Deus já te deu, aí sim, isso irá se cumprir. Então o segredo de nossas petições serem atendidas tem a ver não com o seu querer, mas com o querer de Deus. É a oração, né, padrão que o Senhor nos ensinou em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como... E muitas das vezes a gente quer fazer totalmente ao contrário. Seja feita a minha vontade, assim no céu como é aqui na terra.
mas esse não é o padrão do céu. Amém, meus irmãos? Então, alinhamento em saber o que pedir. E aí, sinceramente, isso vai ter êxito em as coisas acontecerem na minha e na tua vida. Amém? Caleb prossegue conquistando novas terras. A revista vai dizer: Caleb era um homem de conquistas. Com a força que lhe dera, o Senhor derrotou poderosos inimigos e venceu grandes batalhas. E as bênçãos espirituais e materiais que precisamos obter. É as bênçãos espirituais e materiais que precisamos obter? Caleb, seguindo um costume daquele tempo, proclamou: quem ferir a Criate-Sefé e tomar-lhe, daria a minha filha Aquisar por mulher. Otiniel, sobrinho de Caleb, foi o guerreiro que aceitou e venceu o desafio. Isso mostra que Caleb não era um crente acomodado. Siga avante. Siga o quê? Deus tem grandes conquistas para realizar em seu ministério, em sua vida profissional e familiar. Então, o segundo subtópico, Caleb prossegue conquistando novas terras. E é o que a lição nos fala. Caleb era um homem de conquistas. E assim, uma pessoa com um olhar maldoso vai definir Caleb como talvez um ganancioso, um avarento. O cara de conquista já tinha conquistado a terra dele e continuou indo atrás de outras terras. Que avarento, que ganancioso, que cobiçoso. Só quer enriquecer, só quer isso. Mas não, se você ler a palavra de Deus, você vai entender que não era ganância, não era avareza, não era cobiça. Era simplesmente obediência à palavra de Deus. Porque a terra prometida era de Israel. Era para ela ser toda conquistada. Então ele tinha que ser um conquistador mesmo. Onde tivesse um pedaço de terra para ser conquistado, ele tinha que adentrar, entrar e conquistar aquilo, e tirar os inimigos e retirar aquilo. Então não era simplesmente uma cobiça, uma ganância, uma avareza. Era ser fiel a uma palavra que o Senhor tinha dado. Pessoas gananciosas, avarentas, elas querem o que não é seu, mas Caleb queria o que Deus tinha dado para eles. E isso é totalmente diferente. E assim, para a gente poder finalizar esse tópico, nós que somos crentes, tem crente aí? Qual é a promessa, qual é a herança que Deus deu para cada um de nós? De forma resumida, a vida eterna, amém? É a herança. E a pergunta que eu deixo para você refletir: o que você tem feito para conquistar isso? O Senhor deu para cada um de nós o direito da vida eterna. E o que você tem feito para conquistar isso? Você acha que é só no dia que você levantou a mão? Ou talvez no dia que você entrou nas águas e foi batizado? Ou é só no culto de Santa Ceia? Então é uma vida de conquista, meus irmãos. Todo dia você tem que levantar e conquistar cada dia mais a sua vida eterna. Glória a Deus. Vencendo os inimigos, o povo de Israel enfrentou muitas batalhas até que finalmente tomou o controle da terra prometida. Muitos inimigos foram derrotados em Canaã. Cada reino foi vencido individualmente. Deus estava usando Josué para trazer um severo julgamento às nações cananeias. Se estas continuassem, a terra induziria os israelitas a cometerem toda sorte de pecados. O plano do Senhor consistia em remover da terra a má influência daquela gente. Então, vencendo os inimigos. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente define, para a gente poder finalizar esse tópico, que os nossos inimigos são somente os outros. E sim, a gente olha para a história, a gente percebe que Israel teve muitos inimigos. E nós também, né, nós temos um inimigo, o arquirrival aí, Satanás, tenta contra nossas vidas, é inimigo de Deus, automaticamente é inimigo do crente. Mas olhando para a Bíblia e olhando principalmente para a história de Israel, eu percebo, eu entendo que o maior inimigo de Israel, porventura, era o próprio Israel. Porque todas as vezes, quando a gente olha, por exemplo, na época dos juízes, que o Senhor levantava uma outra nação para poder subjugar Israel, era por única e exclusiva culpa de Israel mesmo. Porque ele desobedecia, era aquilo que eu falei no início, não era leal, não era fiel. E aí começava a adorar, começava a fazer outras coisas, e ele mesmo se prejudicava. Então, no final das contas, o pior inimigo de Israel era o próprio Israel. E muitas das vezes é o que acontece na minha e na tua vida. Infelizmente, o seu pior inimigo às vezes é você mesmo, tendo a falta de permanecer leal, fiel, obediente ao Senhor. E aí as consequências irão vir. E aí talvez o Senhor vai trazer situações para poder subjugar, te exortar, te corrigir e te botar ali em uma situação de correção mesmo. Isso vai doer, vai te incomodar. Mas isso, no início de todas as coisas, no princípio, no Gênesis, a culpa foi tua mesmo. Porque se você permanecesse fiel, obediente, temente ao Senhor, talvez isso não aconteceria contigo que está acontecendo. É como lá no... Porque assim, é muito fácil às vezes a gente apontar os erros das pessoas, né? Talvez eu estou entrando em pecado porque é a má companhia, por causa daquela situação, como, né, a gente vê em Israel falando ali que a intenção do Senhor era tirar aquelas nações para eles não serem influenciados. E muitas das vezes a gente acaba sendo influenciado, é muito fácil a gente colocar a culpa no outro, colocar a culpa no lugar.
E é difícil a gente trazer a responsabilidade para a gente, que talvez você se deixou ser influenciar. E você não tem a convicção, o autocontrole, o domínio próprio suficiente para não deixar ser influenciado. É como lá no jardim. A culpa nunca é tua, é sempre do próximo. A mulher, a culpa é da serpente. Adão, a culpa é da mulher. E aí é muito fácil apontar o dedo. E aí, a intenção desse subtópico que eu quero mencionar, que é sim, temos inimigos, sim, nós temos que nos abster, às vezes, de situações, de lugares, mas vamos verdadeiramente vigiar a nós mesmos, nosso íntimo, ter o fruto do Espírito nos propõe, né? O autocontrole, o domínio próprio, sermos sal, sermos luz da terra, influenciar, não sermos influenciados. Não primeiro olhar para a vida do próximo, do irmão, e colocar o defeito e falar que a culpa é da pessoa, mas primeiro se analisar, fazer uma autoanálise, como na Santa Ceia nós sempre mencionamos. E aí você vai muitas vezes entender que o mal da história talvez é você. Você que precisa se corrigir, se exortar, baseado na palavra de Deus. E o nosso maior exemplo é Cristo, né? Para a gente finalizar. Então tentaram influenciar Cristo, tentaram obrigar a Cristo a fazer coisas, tentaram ameaçar Cristo, tentaram fazer de todas as formas que Cristo não prevalecesse. Mas a gente sabe da história. E ele venceu no final. Então isso ele fez para quê? Para nos mostrar que eu e você temos essa possibilidade. Então vigie, fique atento a isso. Amém? Conclusão. Através da vida de Caleb aprendemos que Deus é fiel e recompensa aqueles que são fiéis. A recompensa nem sempre é imediata. É preciso esperar. Deus não se esqueceu de você. Saiba que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Próxima aula, lição de número 11, as cidades refúgio. Próxima terça-feira, dia 10 de 6 de 2025, às 7 horas. Quantos aqui vão estar? Amém. Então, quero agradecer a minha oportunidade. Espero que essa palavra tenha trago, né, edificação para a sua vida, assim como trouxe para a minha. Essa foi a minha oração. E eu oro que você esteja sensível, apto, né, a exercer, não somente ouvir, ser um ouvinte, mas ser um praticante da palavra de Deus. Amém, meus irmãos?